A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos estar iniciando hoje uma nova lição, a lição 5, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4, 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Irmãos, nós fomos libertos do pecado pela graça de Deus, pelo favor imerecido que Deus nos deu. Fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Todos aqueles que não forem salvos vão sofrer essa condenação eterna. Serão condenados junto com os nossos inimigos, o inimigo da igreja. Leitura bíblica em classe. Efésios 2, de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, com os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Efésios 2, 1 ao 10, Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Introdução. A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Irmãos, o primeiro tópico tem como título a antiga natureza morta em ofensas e pecados. A natureza que é morta é todos aqueles que ainda não se beneficiaram pela graça de Deus, não se foi beneficiado pelo perdão de Deus por falta do arrependimento. Quando se fala antiga natureza morta em ofensas e pecados, a gente pesquisa qual o significado das ofensas e no dicionário diz que é um comportamento de desacato. Se nós estamos em constante ofensas, nós estamos em desacato ao Espírito Santo, desacato à ordem e às leis de Deus. Por isso, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E pecados são erros, lástimas, vícios, perversões, tudo aquilo que desagrada ao Espírito Santo. Antes de sermos libertos, o Deus desse século, ele nos cegava. Eles nos cegava tanto em delito, ou seja, delito significa inflação das leis estabelecidas. Então,
o inimigo, o Deus desse século, Deus com D minúsculo, o Deus desse século, ele nos cegava quanto às leis divinas, as leis de Deus, o que era certo, o que é errado. E ele nos cegava também quanto ao pecado. Nós criávamos situações em que fazia com que a gente acreditasse que éramos libertos, mas na verdade éramos escravos de vícios, escravos de constante pecado, porque a gente não se sentia capaz de sair daquelas situações, porque nos faltava o Espírito Santo. Então, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. No subtópico 1 diz nossa condição anterior. A condição anterior, a gente já viu que nós éramos pessoas mortas, né? Então diz assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, o tempo para pecado, e amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal qual um corpo inerente à natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Irmãos, quando a gente está no estágio morto, a pessoa está morta, só existe duas ações a se fazer. Ou se enterra o morto, ou esse morto ressuscita. Então, quando uma pessoa está sem Deus, sem o Espírito Santo, ou ele vai ser enterrado e condenado para a vida eterna, ou ele vai ressuscitar e vai ter a oportunidade de uma nova vida em Cristo. A partir do momento que ele inicia a nova vida em Cristo e que ele permanece firme nessa vida em Cristo, dali em diante ele já vive a sua vida eterna com Cristo, independente se ele for realmente fisicamente enterrado aqui na terra. Quando Deus nos resgata pelo perdão da graça de Deus, nós somos libertos e podemos enxergar novamente. Lembra que a gente citou que que o Deus desse século ele nos cega nos cega para os delitos e o pecado, nos cegas a entender? Então, quando a gente é resgatado, a gente recebe o perdão de Deus pela graça imerecida dele, a gente volta a enxergar. E ali a gente começa a conhecer a verdade, a gente começa a conhecer as verdadeiras leis. E o Espírito Santo, ele começa a habitar em nós. Quando o Espírito Santo começa a habitar em nós, nós paramos de ser escravos e realmente nós somos libertos. Por quê? Aquele pecado em que nós não éramos capazes de deixá-lo, nós vamos passar a deixá-lo agora, porque nós somos filhos de Deus, reconhecidos como filhos de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda, pelo meio da verdade, a enfrentar os nossos desejos, as nossas vontades carnais. Isso quando nós estamos firmes na fé. Como referência, nós vamos abrir em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que fizeram novas. O pastor sempre diz, quando você entra na porta para dentro da voz missionária e você assume a real postura de fazer o certo, o teu passado já não me importa mais. Assim também é para Deus. Quando Ele te perdoa, o seu passado já não importa para Ele. E por que muitas pessoas ficam se martirizando pelo seu passado? O passado ele tem que servir apenas para o cristão
para lembrar de suas experiências, de como que Deus o ajudou, como que Deus fez tanto por ele, né, até aonde ele chegou. Ele só pode ser usado, o passado, para relembrar sua experiência, contar como testemunho e relembrar de onde Deus o tirou, mas não como remorso, porque aí já não tem mesmo o real arrependimento. Então existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Judas teve remorso, Pedro teve arrependimento. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu. E ele cumpriu a palavra, pregou sua palavra, seguiu sua vida em Cristo. Judas não, ele teve remorso, se enforcou e foi condenado pela vida eterna. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso passado ele só pode ser relembrado por nós somente para experiência, para testemunho, relembrando de quão Deus nos amou e pela graça dele nos perdoou, e não ficar se martirizando pelo nosso passado. Para finalizar esse primeiro subtópico, eu pergunto: será que só as pessoas que estão no mundo ou no pecado constantemente estão mortas? Ou será que dentro da igreja nós temos pessoas também mortas? Para entender isso, nós vamos ver 3 características de pessoas, 3 condições. Essas categorias de pessoas, nós podemos entender elas através da referência Apocalipse 3, de 1 a 4. Vamos ler primeiramente. Deus ele envia 7 cartas a 7 igrejas, né, em Apocalipse. Essa carta foi destinada à igreja de Sardes. De 1 a 4 diz: ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, durante a nossa vida, nós temos que ter muito cuidado, porque mesmo dentro da igreja, nós podemos ser contaminados. Como que a gente pode detectar, fazer um autoexame, porque Deus nos orienta a se autoexaminar. Então, nesse momento, vamos se autoexaminar para ver que tipo de categoria de pessoas nós estamos se encaixando. A primeira categoria de pessoas são as pessoas que têm nome de quem vive, mas está morto. É aquelas pessoas que vivem no pecado, aquelas pessoas que mesmo dentro da igreja está constantemente no pecado, ou que seja no mundo, ou que seja na igreja. Essas pessoas, elas acham que são libertas, mas na verdade elas estão escravas do próprio pecado. Porque se você perguntar para elas assim, deixa de beber hoje, elas vão ter uma grande dificuldade de fazer isso. Deixa de praticar essa situação, elas vão ter uma grande dificuldade para poder deixar isso. Por quê? Porque elas são escravas, mas como elas são cegas, elas vão achar que elas são libertas. A segunda categoria de pessoas são aqueles que estão prontos para morrer. São as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com a sua fé totalmente morta, dispersa, e estão prestes a morrer. Quando uma pessoa ela sai da igreja, não é no momento da saída que ela se desvia. Às vezes ela já está desviada há muito tempo dentro da igreja. A consequência disso é a saída dela da igreja, mas já estava desviada há muito tempo. Então,
Não é quando a pessoa fala assim, a pessoa saiu da igreja, se desviou. Não, isso já ocorreu há muito tempo, só que ela mesma não estava enxergando isso. E chegou só como consequência a retirada dela do grupo de eleitos. O terceiro, que é a terceira categoria de pessoas, que eu espero estar, e aqui no versículo 4 também, Deus cita, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. São as pessoas que não se deixaram contaminar. São as pessoas que quando houve uma fofoca na igreja, se distancia. São as pessoas que quando houve algo errado, alguém fala mal de alguém, se distancia. Não são aquelas pessoas que estão constantemente firmes na fé, firmes nas leis de Deus. São aquelas pessoas que não cometem delito, ou seja, infração contra as leis de Deus. Amém? Segundo subtópico do tópico 2 diz nossas ofensas e pecados. Esse subtópico ele é dividido em 3 partes, que ele apresenta os 3 inimigos que os cristãos têm. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. 2.1, que é o que? Um dos inimigos, o pastor já pregou sobre isso várias vezes na igreja, que os 3 inimigos do cristão é o mundo, o diabo, Satanás e a carne. Então nós vamos citar bem brevemente cada um deles. 2.1, andaste segundo o curso deste mundo. O primeiro inimigo, o mundo, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Às vezes fala assim, o furto é só roubar. O roubo eu roubo uma carteira, roubo o dinheiro de alguém, isso é furto. Irmãos, até mesmo se você é contratado por uma empresa para trabalhar X horas e durante essas X horas você faz um corpo mole, trabalha 2, 3 horas a menos e ganha a mesma coisa, isso também é furto, você está roubando de alguma forma. Então o seu comportamento, muitas vezes você não rouba fisicamente uma caneta, você não rouba fisicamente um dinheiro de alguém, mas você furta com suas atitudes, com seus compromissos. E a mentira, né? É engraçado, né, quando a gente fala da mentira. Quando Deus nos tira do mundo, a mentira também tem que ser desviada do nosso caminho. E a gente ouve poucos testemunhos de pessoas que eram totalmente mentirosas e passou a falar a verdade. Muitas vezes a gente ouve testemunho de que era traficante, ex-bruxo, só testemunhos dessa forma, mas a mentira é uma das principais costumes do mundo, um dos principais costumes de pecados do mundo, e que a gente costuma não testemunhar isso. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Então, irmãos, só para finalizar esse 2.1, que é o mundo, nós vamos abrir na referência Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a gente possa não se conformar com esse mundo, porque esse mundo já é do inimigo, mas a nossa vida não pertence a esse mundo, pertence à vida eterna que Deus preparou para nós. O 2.2 vai falar sobre o diabo e Satanás. Diabo significa acusador, Satanás significa adversário, e diz: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma
alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Amém. Aqui nesse 2.2, nós vemos que um dos nossos inimigos também, além do mundo, é o próprio Satanás, é o próprio adversário, né? E diabo, seu acusador. Eles têm capacidade de influenciar, sim, todos aqueles que não estão com a mente dominadas pelo Espírito Santo, todos aqueles incrédulos, todos aqueles que estão com a fé morta, que estão cegos, eles vão influenciar de uma forma que vai te fazer despertar a natureza humana que existe dentro de você a cometer um pecado, vai despertar uma vontade a qual vai contra as leis de Deus. Ele vai te influenciar de alguma forma se você estiver na categoria das pessoas que estão mortas ou que estão a um passo da morte. 3 já seria a carne. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinou para filhos de adoção. A carne é os desejos desordenados da natureza humana. E a gente vai concluir com 2 referências esse tópico 1. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Se andamos pelo Espírito, nós vamos estar pensando no que estamos pensando. E Mateus 26:41, que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Se você sabe que você tem uma falha ou você tem um tipo de fraqueza, você precisa evitar lugares, pessoas, todas as situações que possa te levar a pecar. Então, se você já se conhece, é muito importante o autoexame, o autoconhecimento, porque você precisa conhecer a sua fragilidade e não deixar que o inimigo conheça mais suas fragilidades do que você mesmo. Você precisa conhecer também, porque você precisa evitar para vigiar, porque não adianta só orar, você precisa vigiar, evitar situações, pessoas e locais que vão te fazer despertar a sua natureza humana e levar você ao pecado. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o irmão Diego e vou estar acompanhando vocês o segundo tópico até a conclusão. O segundo tópico tem como título Vivificados pela Graça. Foi pela graça que o Senhor nos salvou, mas não foi de graça, não foi a troco de nada que Ele nos salvou. Ele nos salvou e isso teve um alto custo, um alto preço. Alguém teve que pagar esse preço. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Foi pela graça, mas não foi de graça. 1 Pedro 1,18. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados das vãs maneiras de viver. Não foi por algo deste mundo, não foi por algo que podia ser barganhado, trocado, que nós fomos salvos. Esse custo não foi monetário. Por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, com um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus não tinha culpa, não tinha más costumes,
recebeu um ensinamento perfeito de José e Maria, que foi Deus que escolheu, e pagou pelos nossos pecados, mesmo sem ter a culpa sobre isso. Ele nos comprou com todas as gotas do sangue dele no Calvário. Para nos libertar de quê? Para nos libertar da pessoa que éramos antes. Quem já sentiu que Deus, mesmo quando éramos do mundo, quando pertencíamos a maus costumes, quando estávamos presos a esses maus costumes porque não conseguimos deixar de fazer algo, simplesmente queríamos parar, mas não conseguimos? Era uma falsa liberdade. Se é liberdade, por que não podemos parar o momento que queremos? Como a irmã Verônica diz. Mas nessa falsa liberdade nós somos escravos dela, nós não podemos parar. Mesmo que tentamos, nós voltamos e caímos no mesmo erro. Subtópico 1. Alcançados pela misericórdia do amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Irmãos, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus nos salvou para que possamos ser novas criaturas, filhos de Deus, para que possamos ter tudo novo, para que os costumes antigos, para que aqueles pecadinhos de estimação possam ficar para trás. Todos já ouviram a frase: Deus me perdoe, mas depois dessa frase só vem coisas que desagradam a Deus. Acredito que todos já ouviram. Deus me perdoe, mas aquela pessoa, por mim, ela deveria merecer isso. Por mim, ele não deveria merecer aquilo. Por mim, ele que se vire sozinho. Que possamos pensar sempre nessa frase, que Deus me perdoe, mas não vou falar nada. Vou ficar quietinho e esse pensamento eu vou pedir a Deus para tirar do nosso convívio, da nossa cabeça. Algo que eu aprendi na igreja, que temos que pensar no que estamos pensando. Se conseguimos filtrar os nossos pensamentos negativos, logo não sai nada negativo pela boca, porque se não pensamos, não sai. E se olhamos, entra aquele pensamento negativo, aquele desejo ruim, ou se ouvimos algo que nos prejudica, mas podemos filtrar esse pensamento e conseguir retirá-lo de circulação da nossa vida, antes que aquilo venha nos trazer maus frutos. Tudo que plantamos, colhemos, logo ceifaremos, né? E com a medida que julgamos, também seremos julgados. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover a humanidade, meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riqueza, misericórdia, procede de seu muito amor com o que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Glória a Deus. Irmãos, fomos vivificados. Agora, isso é maravilhoso. Temos que pensar também novo. Já que somos nova criatura, temos que deixar os maus costumes de lado, temos que deixar a vida passada de lado. Uma vez salvo, nós teremos a garantia da salvação para sempre? Não. A garantia da salvação nós temos que viver ela todos os dias, viver em amizade com Cristo todos os dias. E uma vez salvo, você nem sempre será salvo. Você tem que zelar pela sua salvação, que é individual.
João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo somos nós. O mundo são todos que estávamos no pecado, que pertencíamos, eram escravos do mundo. Não conseguimos parar com os maus costumes. Mesmo que sem conhecer a Deus, ansiávamos por ser melhores, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a vontade de ser melhor, a vontade de ser a nossa melhor maneira vem de dentro de nós. O segundo subtópico do tópico 2, vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou justamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estávamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida. Outra vez fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Deus nos perdoou, irmão. Deus nos quer. Mas será que nós conseguimos ser a imagem e semelhança dele? Muitos dizem que amam, e vamos ver a característica que tem o nosso amor se assemelha ao amor de Deus. 1 Coríntios 13:4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não fica desconfiado com a pulga atrás da orelha, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Devemos aprender algo com Deus, com Jesus, que precisamos usar muito dentro de casa. Hoje nós lemos e aprendemos, graças a Deus na nossa igreja aprendemos muito mais que isso, mas hoje há muitas igrejas pregando um evangelho de salvação, como já foi falado, mas esse evangelho não ensina as pessoas a viverem em casa, em família, amando, perdoando, focado em arrecadar, mas não estão focados em viver. Deus ele nos ensina que primeiro grande mandamento, nós devemos amar a Deus sobre todas as circunstâncias, todas as coisas. E o segundo grande mandamento, amar o nosso próximo sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas. E um copo quebrado dentro de casa não é uma circunstância para gritarmos com alguém, para apontarmos aquela falha. Um carro que ralou um para-choque não é uma circunstância para a gente sair do normal. É um bem material. O Senhor fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro, vale mais que todos os bens sobre a face da terra. Então, a sua família vale mais que o mundo inteiro, todos os bens sobre a face da terra. Porque tudo que há dentro da sua casa, do seu lar e no seu cotidiano, você adquiriu com dinheiro que qualquer um pode comprar. Mas o amor do seu filho, da sua esposa, dos seus pais, do seu vizinho, este nenhum dinheiro pode comprar. Então que possamos aprender a apagar aqueles pequenos incêndios que acontecem conosco diariamente com amor. Podemos ter razão, total razão, diante da nossa ótica, e a pessoa está distante disso, sim. Mas o amor não busca seus próprios interesses, mas o do outro. O interesse do outro não é te irritar, eu tenho certeza. Mas pela falta de sabedoria momentânea, como acontece conosco, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas a falta de sabedoria momentânea nos leva a errar. E a pessoa do outro lado, ele é forçado a entender.
Ah, mas eu não sou Deus, eu não sou Jesus, mas somos a imagem e semelhança. E testa, irmãos, ficarem quietos. Testa orar pela pessoa. Testa sair do seu cotidiano, do seu normal, do que normalmente você falaria e fica quieto. Pensa um pouquinho. Não abra a boca antes de pensar. Prefira não irritar. Lembra na sua memória da última vez que você falou daquela forma com essa pessoa? E qual foi o resultado? Subtópico 3. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos justificou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar, nos fará assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo, mesmo não sendo merecedores de nada disso. Observe que a palavra justamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos ao homem, Deus mostrou abundantes riquezas da sua graça. Deste modo, retificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Jesus, em João 3,3, ele explica bem isso, de uma forma bem simples. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não tiver uma nova vida, aquele que não parar com seus velhos costumes, nunca alcançará o reino dos céus. Isso diz respeito a quem está dentro da igreja? Sim. Aquele que está dentro da igreja, que não nasceu de novo, que não deixou os velhos costumes, não verá Deus. É simples, a palavra de Deus, ela não fala. Jesus aqui, ele não explica que quem está dentro da igreja está salvo. Jesus aqui explica que quem não deixou os velhos costumes, não tem como o Espírito Santo habitar nele. Não adianta estar na igreja, nós temos que ser a igreja. Nós temos que ser o templo do Senhor. Nós temos que ser o espaço que Deus vai utilizar para não somente abençoar as nossas vidas, mas as vidas do nosso próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Em Éfeso, como diz a nossa introdução ao terceiro tópico, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Porque pela graça sois salvos. Porque foi pela graça imerecida que fomos salvos. Não vem de nós, é dom de Deus. Foi pela graça, mas não foi de graça. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. Primeira expressão: isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. E a segunda retifica que a salvação não vem de obras, o que indica que se trata de recompensa de algum ato humano. A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie de fazer muitas obras aqui e acreditar que está salvo. Acreditar que as obras que ele faz é o motivo da salvação dele. O que indica que não se trata de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu agora. Em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos
fazendo obras más. Agora em Cristo somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Somos novos, somos de novas atitudes, somos de novos pensamentos. Deixamos a vida antiga, os costumes passados. A salvação é a graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoração. Essa gloriosa salvação nos foi concedido independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. A paz do Senhor, que Deus abençoe todos. Até o próximo final de semana, até a próxima Escola Bíblica Dominical. Amém.